esta noite sobre estes salmos, um dos textos mais conhecidos da palavra do Senhor por toda a humanidade, e nós vamos estar refletindo acerca desse texto nesta noite. Salmo, capítulo de número 23. Salmo 23. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do teu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai, graças te damos, Senhor, pela tua palavra que é viva, é eficaz, mais penetrante do que espada, Senhor, de dois gumes. A tua palavra que permanece para todo sempre, porque passarão os céus e a terra, mas a tua palavra permanecerá. Seca-se a erva, murcha a flor, mas a tua palavra permanece, Senhor. E nós estamos aqui ansiosos e desejosos por ter mais do Senhor, por aprender mais do Senhor por meio da tua palavra. E por isso nós te pedimos, vem falar, Senhor, aos nossos corações. Para quem, Senhor, nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna, Senhor. Eu continuo a reconhecer minha total dependência do Senhor, reconhecer minhas limitações, minhas fragilidades, reconhecer que não sou digno de aqui estar, mas eu te peço, Senhor, por graça e misericórdia, apesar de mim, fala ao nosso coração nesta noite, Senhor, que através, Senhor, da simplicidade, Senhor, da tua palavra, possamos ser, Senhor, edificados, renovados, nutridos, Senhor. Ó, Senhor, que cada um de nós que aqui estamos e também, Senhor, onde cada um dos teus filhos estão acompanhando, Senhor, este culto, Senhor, nas suas casas, Senhor, que o teu Santo Espírito, Senhor, possa estar, Senhor, indo ao encontro, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo renovo, Pai. No nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, Santo Espírito do Senhor, fica à vontade no nosso meio, fica à vontade onde este som, onde essa transmissão está chegando, inunda com a tua presença e com a tua graça, Pai. No nome do Senhor Jesus, Senhor, nós te pedimos, Senhor, fala ao nosso coração nesta noite, Senhor, no nome do Senhor Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Nessa noite eu gostaria de estar meditando e refletindo com os amados irmãos sobre o seguinte tema: convicções do servo de Deus. Convicções do servo de Deus. E nesse texto, neste capítulo que nós lemos, nós podemos destacar algumas dessas convicções. Esse texto que é tão conhecido por todos nós, conhecido por toda a humanidade. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas sabem esse salmo de có e salteado, sabem recitar. E às vezes, de tanto nós recitarmos, de tanto nós conhecermos, às vezes nós não damos a atenção e passar desapercebido algumas verdades e algumas bênçãos de um texto tão conhecido quanto esse. E eu gostaria de estar refletindo com vocês neste texto e neste capítulo. A primeira convicção que eu gostaria de estar destacando é justamente o versículo 1, que diz: o Senhor é o meu pastor. A primeira convicção é que o Senhor, Ele é o nosso pastor. Ele é o nosso pastor. E Davi, o autor desse salmo, que é inspirado pelo Senhor, ele tinha muita familiaridade com as atividades de um pastor, tendo em vista que ele mesmo tinha experiência nessa atuação. Ele que cuidava das ovelhas do seu pai. E então, ao identificar o zelo que o pastor tinha com as suas ovelhas, que inclusive ele tinha com as ovelhas do seu pai, ele pôde comparar ao cuidado que Deus tem com os seus filhos, com os seus servos. E então ele pôde declarar com muita propriedade: o Senhor é o meu pastor.
Talvez ele tenha pensado em várias atividades. Com que eu posso comparar o cuidado do Senhor? E então ele se lembrou, não, um pastor tem um zelo especial e um cuidado com as suas ovelhas. Deus também tem esse cuidado com os seus servos. E então ele faz essa declaração tão linda: o Senhor é o meu pastor. Sim, mas o que é que isso significa? Qual é a implicação disso para a minha vida? Dizer que Deus é o meu pastor. O que é que isso representa na prática? E no próprio Salmo, neste Salmo, nós encontramos a resposta para isso. No próprio primeiro versículo, nós encontramos: o Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. No versículo 5 ele vai dizer: preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Dizer que o Senhor é o nosso pastor significa que nós temos provisão, que Deus nos provê. O próprio salmista, o próprio Davi, lá no Salmo capítulo 37, versículo 25, ele vai dizer que nunca viu um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 19, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, vai dizer que Deus, segundo a sua riqueza e glória, suprirá cada uma das suas necessidades. Estamos em um tempo de muitas indefinições, onde muitos estão preocupados com o seu sustento, mas pelo fato de nós termos o Senhor como nosso pastor, nós temos a certeza que não ficaremos desamparados, não ficaremos sem provisão. O Senhor enviará o nosso sustento. Temos essa promessa e temos esta garantia. Haverá o pão de cada dia na nossa mesa. Haverá o pão de cada dia na mesa dos servos do Senhor, assim como diz a oração do Pai Nosso. Augusto Nicodemos, ao falar sobre isso, ele faz uma ilustração muito interessante. Ele diz: o Pai Nosso fala do pão de cada dia e não do pudim de cada dia. Pudim podemos ter ou não, mas o pão nós temos a certeza que o Senhor vai prover. Não ficaremos desamparados. E isso significa ter o Senhor como nosso pastor. Nós temos provisão. Ter o Senhor como nosso pastor também significa que nós temos direção. Veja o que é que está escrito no versículo 2 e 3, e eu peço para que você permaneça com sua Bíblia aberta no Salmo 23, que nós estaremos refletindo ao longo desta meditação. Versículo 2: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor e guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ter o Senhor como nosso pastor significa que nós temos direção. Não ficamos desnorteados ou entregues ao caos, ao acaso. Temos um guia, porque temos um pastor que é o nosso Deus. Sabe, meus queridos, a pandemia pegou a humanidade de surpresa. A pandemia pegou os políticos de surpresa, as autoridades de surpresa, mas não pegou o nosso Deus de surpresa. A pandemia não pegou o nosso Deus de surpresa. Ele já sabia disso tudo. E ele não apenas sabia, como ele sabe o melhor caminho para nos conduzir em meio a esta adversidade. Por isso, meu querido, tenha paz no seu coração, traga esta mensagem no seu coração. Nós não estamos entregues ao acaso, nós não estamos desnorteados, sem saber qual rumo tomar, porque nós temos um pastor que é o nosso Deus, e Ele nos guia, Ele nos conduz. Ele sabe o melhor caminho para nós trilharmos, para que nós possamos trilhar. Ter o Senhor como nosso pastor significa também que nós temos proteção. Veja o que está escrito no versículo 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado fazem o quê? Me consola. Na minha versão diz: me protegem. Temos proteção
Dizer que Deus é o nosso pastor significa que Ele está cuidando de nós, que Ele está nos protegendo. E é interessante, porque Davi, que escreveu este salmo, tem uma experiência que retrata bem esta realidade do pastor cuidar das ovelhas. Certa feita, quando o povo de Israel foi para a guerra, teve aquela guerra com os filisteus, em que havia Golias que estava afrontando o povo de Deus diariamente, insultando e falando, rapaz, em outras palavras, não tem um homem não, que possa me enfrentar. Não tem um homem corajoso não, não precisa todos lutarem, todos batalharem. Vamos fazer isso. Eu vou batalhar representando o povo, os filisteus. Escolha aí, qualquer que seja aí. Quem é que tem coragem? E o povo de Israel, aquelas pessoas ali estavam com medo, sem saber. Ninguém estava com coragem para enfrentar. E Golias, a palavra do Senhor fala que diariamente importunava e insultava até mesmo o nome do Senhor. E Davi escutou diante disso. E Davi questionou, quem é este incircunciso que está afrontando o Deus de Israel? Eu vou enfrentá-lo. E essa mensagem chegou ao ouvido do rei Saul. E Saul então manda chamar Davi. E Saul falou, rapaz, Golias é um homem experimentado em guerra. Desde cedo, ele tem esse preparo. É um homem calejado. Você vai enfrentá-lo? Como é que você vai enfrentá-lo? Como é que você vai vencer esse homem? E Davi então se lembra da sua experiência como pastor. E ele vai dizer, o teu servo, quando cuidava das ovelhas, vinha o urso e o leão atacar. E eu então enfrentava o urso e o leão e os vencia e protegia as ovelhas. Assim como Deus me fez triunfar sobre o urso e o leão, Ele também vai me fazer triunfar sobre este guerreiro, sobre este gigante. E todos nós conhecemos a história. Ele foi no nome do Senhor e venceu. Mas o que eu queria destacar justamente é essa experiência que ele tinha como pastor. Ele falou que toda vez que o urso e o leão vinham atacar as ovelhas do seu pai, ele protegia, ele enfrentava. Porque ele, como pastor, protegia as suas ovelhas. E neste Salmo 23, quem é que nós estamos declarando que é o nosso pastor? O Senhor. Toda vez que os ursos e as ovelhas vêm nos atacar, tenha certeza que Ele enfrenta os ursos e os leões para nos proteger. Toda vez que as adversidades e as setas vêm contra nós, o Senhor como nosso pastor, assim como Davi enfrentava os ursos e os leões, o Senhor também enfrenta os ursos e os leões que vêm contra as nossas vidas e contra a nossa família. Nós temos proteção, porque nós temos um Deus que é o nosso pastor. E justamente por isso ele está dizendo aqui, que ainda que ele passasse pelo vale de trevas, não estamos isentos de passar por isso, não estamos isentos de passar por um vale de morte. Mas Ele está conosco e Ele vai nos proteger, Ele vai nos guardar. Diante do atual cenário, muitos estão com medo e até desesperados. Mas pelo fato de termos o Senhor como nosso pastor, podemos ter paz. Podemos ter a certeza que nada nos acontece sem a permissão dEle. Nós temos um pastor. Esta é a primeira convicção que eu gostaria de estar destacando com os amados nesta noite. O Senhor é o nosso pastor. A convicção do servo de Deus é que ele tem um pastor que é Deus. Isso significa que nós temos provisão, direção e proteção. E a segunda convicção que eu gostaria de estar destacando nesta noite é que nós temos a presença de Deus para sempre. Nós temos a presença de Deus para sempre. O servo de Deus tem essa certeza de ter continuamente, por toda a eternidade, de hoje até toda a eternidade, a presença do Senhor. Veja o que é que está escrito no versículo 6 desse salmo. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por todo o sempre. A bondade e a misericórdia me seguirão
Alguns dias, não. Só nos dias bons, não. Só nos dias que eu me senti forte, não. Todos os dias da minha vida. Max Lucado, no seu livro Aliviando a Bagagem, ele vai denominar isso, esta verdade, como uma santa perseguição. A bondade e a misericórdia do Senhor te persegue. Que coisa maravilhosa. E outro salmo vai dizer que ainda que se colocasse a casa numa alta montanha, ali o Senhor estará. Se Ele colocasse a sua casa e fosse para o mais profundo abismo, ali também o Senhor estará. A bondade e a misericórdia do Senhor nos acompanharão todos os dias da nossa vida. Na versão da Bíblia judaica vai dizer que a bondade e a graça me seguirão todos os dias. Após nós temos entregue a nossa vida para o Senhor, a comunhão que nós temos com Ele é eterna. Nem mesmo a morte pode quebrar esta comunhão. Veja o que é que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39. Nem a morte pode quebrar esta comunhão que o servo de Deus tem. Romanos 8, 38 e 39 vai dizer o seguinte: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem a morte pode quebrar esta comunhão que nós temos com Ele. Quando essa vida aqui terminar, estaremos com o Senhor na glória para todo sempre. Veja o que é que está escrito em Apocalipse capítulo 21, versículo 3 e 4. Apocalipse 21, 3 e 4. Vai dizer o seguinte: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá. Eles serão os seus povos e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem se passou. Nessa vida, devido às nossas limitações e fragilidades, desfrutamos da presença do Senhor de forma parcial, como um aperitivo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, vai dizer que nós vemos como um espelho embaçado, mas o dia o conheceremos como somos conhecidos. Nessa vida, desfrutamos desta presença apenas de modo parcial, mas na glória iremos desfrutar plenamente desta maravilhosa presença. E essa esperança se constitui uma âncora para a nossa alma. Veja o que é que o autor de Hebreus vai estar dizendo. Hebreus 6,19. Hebreus 6,19. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. Estamos vivendo um tempo de tempestade. Mas essa esperança que o servo de Deus tem é uma âncora. E o nosso barco não naufraga. Veja o que está escrito. A âncora da alma, firme e segura. A tempestade não vai levar a nossa vida, não, porque nós temos uma âncora. Essa esperança e esta certeza é uma âncora para a nossa alma. Como servo de Deus, nós temos essas convicções, que o Senhor é o nosso pastor e que nós temos desta presença gloriosa para sempre. Nesse contexto de isolamento social, de quarentena, a solidão tem tomado o coração de muita gente. Mas que nós possamos permitir que a presença do Senhor tome o nosso coração e lance fora todo o medo, toda a solidão,
toda angústia, porque Ele é o nosso pastor e Ele está conosco todos os dias. Como servo de Deus, nós temos essas convicções, nós temos essa certeza e podemos ter paz. E eu gostaria de orar com os amados irmãos. Quem sabe você que está nos acompanhando ainda não tem essas convicções, ainda não pode desfrutar que o Senhor é seu pastor. Permita que nessa oportunidade Ele entre no seu coração. Abra o seu coração para Jesus. E você poderá desfrutar desta certeza que é uma âncora para a nossa alma, de que nós temos esta presença para todo sempre. Oremos ao Senhor. Pai, graças te damos, porque nós temos um pastor que é o Senhor. Graças te damos, porque pelo fato do Senhor ser o nosso pastor, nós temos, Senhor, provisão, nós temos direção, nós temos proteção. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós temos a tua presença, Senhor, todos os dias. E esta presença não vai se limitar, esta comunhão não se limita a esta vida, mas nos acompanha por toda a eternidade. Nem a morte pode nos separar da tua presença. E nós apresentamos cada vida que aqui está, cada vida, Senhor, que aqui está, que está nos acompanhando no seu lar, Pai. Te pedimos que o Senhor possa estar indo ao encontro, Senhor, trazendo paz, Senhor. Que possamos desfrutar daquilo que está escrito no Salmo que nós lemos, Senhor. Que possamos ser levados a águas tranquilas. Que o Senhor possa refrigerar a nossa alma, Pai. Trazer o consolo, Pai, no nome do Senhor Jesus, Senhor. Que todo coração aflito, Senhor, seja inundado pela Tua paz, Senhor. Vai, Senhor, toca em cada vida, toca em cada coração, Pai. No nome do Senhor Jesus, Senhor. Que sejamos inundados, Senhor, e tomados, Senhor, não pelo medo, não pelo desespero, mas sim pela Tua presença, Senhor. Pela presença do Teu Santo Espírito, Senhor. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer, Pai. Ó Deus, restaura, salva aqueles que, quem sabe, estão pedindo, Senhor, para o Senhor entrar no seu coração. Opera este maior milagre. Ó Senhor, também vai ao encontro daqueles que hoje, Senhor, querem também renovar a sua aliança com o Senhor, que quem sabe, Senhor, estavam distantes, afastados do Senhor. Restaure esta aliança, renova esta aliança, Pai, no nome do Senhor Jesus. E que assim, Senhor, essas convicções possam estar, Senhor, estando latente no nosso coração, de que nós temos um pastor e que nós temos a sua presença até o fim, todos os dias da nossa vida. E assim nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém.